Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje um pedido da União para regularizar o pagamento de precatórios, aquelas dívidas antigas que não podem ter mais recursos julgados. O Ministério da Fazenda quer mudar a metodologia para o pagamento desses débitos para que a meta fiscal do governo não fique comprometida. A ideia é que do total de 95 bilhões de reais do estoque de precatórios seja quitado o quanto antes. Assim, as pessoas e empresas que esperam há anos para receber esse valor devem receber logo o dinheiro. Os ministros do Supremo vão analisar se é possível pagar os atrasados ainda este ano. E em meio à articulação sobre o STF e a PGR, o presidente Lula se reúne na manhã desta segunda-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Palácio da Alvorada. Flávio Dino é o nome mais cotado para ser indicado pelo presidente para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Rosa Weber, que se aposentou no final de setembro. Lula tem sinalizado a aliados que Dino é o nome ideal para a cadeira. Ele conta com o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas o ministro da Justiça enfrenta a forte resistência de uma ala de senadores. Antes de ser nomeado, o nome indicado por Lula terá de passar por uma sabatina, ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Casa. No final de outubro, o Senado rejeitou uma indicação feita por Lula para o cargo de Defensor Público Geral Federal. A rejeição, a primeira da história da Defensoria Pública da União, foi tida como um recado para o Planalto. O presidente também disse a ministros do STF que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, será indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República. E nos destaques internacionais, o cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou no último dia. Líderes internacionais estão negociando um prazo maior de trégua no conflito. Até a madrugada de hoje, o Hamas tinha libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos. Uma extensão dessa trégua já estaria sendo negociada entre Catar e Egito. 180 reféns ainda são mantidos em Gaza, incluindo 12 crianças. O governo de Israel acredita que 240 pessoas de diversas nacionalidades estão sob o poder do Hamas desde 7 de outubro. E palestinos e israelenses envolvidos na troca acordada entre Hamas e Israel puderam voltar para casa neste domingo. Entre as mulheres e menores de 18 anos palestinos libertados está Isra Jabis, que aparece em uma foto frequentemente usada para mostrar o sofrimento dos prisioneiros. Presa desde 2015 em Israel, a palestina Isra Jabis foi libertada na noite de sábado. Ela fazia parte do grupo de 39 prisioneiros palestinos, todos mulheres e menores de 19 anos, soltos dentro do acordo alcançado por detentos em troca de reféns israelenses capturados pelo Hamas em 7 de outubro. A mulher foi recebida de braços abertos pela família em Jerusalém Oriental, anexada por Israel. Eu tenho vergonha de abraçá-lo, porque ele se tornou um homem. Quando ele me diz mamãe, eu o tenho de volta como uma criança pequena aos meus olhos. Jabis foi condenada a 11 anos de prisão por detonar um recipiente de gás que carregava no porta-malas de seu veículo durante uma blitz em 2015 e feriu um policial. A sua foto com dedos atrofiados e rosto parcialmente queimado em um tribunal israelense é frequentemente usada para mostrar o sofrimento dos prisioneiros palestinos. Na Cisjordânia ocupada, os libertos foram recebidos com festa e cantoria. Na cidade de Belém, Maysoon Al-Jable, outra palestina trocada por Israel, narrou como vinha sendo a rotina na prisão após o início da guerra contra o Hamas. A administração penitenciária instaurou uma política de fome e sede. A nossa situação não era pior do que a dos prisioneiros de Gaza. Estávamos um pouco melhor, e a política deles na prisão era manter o prisioneiro vivo. A água que bebíamos da torneira era branca por causa do alto teor de cloro. No entanto, quando uma das presas adoeceu, os médicos não nos atenderam, mas apenas as enfermeiras, e o tratamento constante delas para nós era beber água.
Também havia muita pouca comida para 80 mulheres prisioneiras. Do outro lado da fronteira, em Israel, pai e filha se reencontraram após quase 2 meses separados. A irlandesa israelense, de 9 anos, foi uma das libertadas pelo Hamas. 3 estudantes universitários palestinos ficaram feridos após um tiroteio no estado americano de Vermont. A polícia investiga se o crime tenha sido motivado pelo ódio. O atirador, que ainda está solto, foi descrito pela polícia como um homem branco com um revólver. Em um comunicado, as autoridades disseram que o agressor descarregou pelo menos 4 munições de pistola e acredita-se que tenha fugido a pé. O incidente ocorreu em meio a altas tensões e violência ocasional nos Estados Unidos, em campi universitários e em outros espaços por causa da guerra entre Israel e Hamas. Segundo a polícia, 2 das vítimas estão estáveis e a terceira sofreu ferimentos muito mais graves, destacando que são 2 cidadãos americanos e um residente legal. Embora não tenha havido confirmação oficial da motivação do atirador, a polícia confirmou que 2 dos jovens vestiam o tradicional lenço palestino preto e branco. E olha só, o governo decretou toque de recolher em Freetown, na Serra da Leoa, após o ataque contra um depósito militar. Forças de segurança patrulham Freetown, capital de Serra Leoa, neste domingo, após um ataque a um depósito militar. Em um pronunciamento na televisão estatal, o presidente Julius Maada Bio deu mais detalhes sobre o episódio. Nas primeiras horas desta manhã, houve uma quebra de segurança no quartel militar em Wilberforce, Freetown. Alguns indivíduos atacaram o arsenal militar e outros locais em Freetown, incluindo o centro correcional da estrada de Pademba. Testemunhas relataram que ouviram tiros e explosões. O presidente descreveu o ataque como uma tentativa de minar a paz e a estabilidade do Estado. Segundo seu relato, vários indivíduos tentaram invadir um depósito militar em Freetown, enfrentaram as forças de segurança e tentaram libertar detidos da prisão. Bio acrescentou que a calma foi restaurada e que a maioria dos líderes foi detida e terá que prestar contas, sem dar mais detalhes sobre os indivíduos capturados. Um toque de recolher foi decretado em todo o país até novo aviso, deixando as ruas de Freetown praticamente desertas. Serra Leoa passou por uma crise política após as eleições presidenciais e gerais em junho de 2023, em que os resultados foram contestados pela oposição. Antes de encerrar, a Coreia do Norte mandou tropas e armas para a região da fronteira depois de suspender um acordo de paz que tinha com a Coreia do Sul. O pacto militar entre os 2 países foi suspenso depois que a Coreia do Norte lançou um satélite considerado espião na última quarta-feira. O regime de Kim Jong-un também disse que vai retomar operações militares de vigilância na fronteira. A Coreia do Sul também anunciou que pretende retomar operações militares na região. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Ótimo dia para você, até mais!